Agência secreta, operações pelo mundo, sequestros, assassinatos, salvamentos impossíveis e mistério absoluto. Hoje, quem é o Mossad, como age e quais foram as operações que mudaram a história. A palavra Mossad vem do hebraico e significa literalmente Instituto para Inteligência e Operações Especiais. Na prática, é a Agência de Inteligência Exterior de Israel, equivalente à CIA nos Estados Unidos ou ao MI6 britânico. E por que foi criado? O Mossad foi fundado oficialmente em 13 de dezembro de 1949, poucos meses após a criação do Estado de Israel, que se deu em 1948. Na época, Israel era um país recém-nascido, mas rodeado por inimigos e ameaçado por guerras constantes. O objetivo era simples e vital: criar uma organização capaz de proteger Israel, descobrir ameaças antes que acontecessem e garantir a sobrevivência do país. David Ben-Gurion, o primeiro-ministro e um dos fundadores de Israel, foi quem ordenou a criação do Mossad. Ele acreditava que a inteligência seria o escudo invisível de Israel, uma forma de compensar o tamanho reduzido do país diante dos exércitos árabes. Mas de onde veio a inspiração? O Mossad se inspirou nas agências de espionagem ocidentais que atuaram durante e após a Segunda Guerra Mundial, especialmente o MI6 britânico e o OSS americano, o precursor da CIA. Mas o verdadeiro diferencial do Mossad veio da experiência dos grupos clandestinos judeus que operavam antes da fundação de Israel, como, por exemplo, o Haganah, uma força paramilitar de defesa judaica, e também o Irgun e o Lehi, grupos que realizavam ações secretas contra o domínio britânico e contra forças árabes. Esses grupos já sabiam atuar nas sombras com espionagem, sabotagem e operações secretas, o que se tornou então o DNA do Mossad. Em resumo, o Mossad nasceu do medo, mas também da necessidade, e foi criado para garantir que o povo judeu jamais fosse pego de surpresa novamente, como aconteceu durante o Holocausto. Por isso, desde o início, sua filosofia foi clara: identificar o inimigo antes que ele te ataque. E é justamente essa mentalidade preventiva, agressiva e silenciosa que fez do Mossad uma das agências de espionagem mais eficientes e misteriosas do mundo. O Mossad é a agência de inteligência exterior de Israel, responsável por espionagem fora das fronteiras, operações encobertas e coleta de inteligência estratégica. Criado no início da década de 1950, o Mossad responde diretamente ao primeiro-ministro de Israel e opera com alto grau de autonomia em missões sensíveis. Sua missão combina espionagem, sabotagem, infiltração e, por vezes, ações paramilitares. Mas como é então a organização e o método do Mossad? A estrutura oficial é pouco divulgada. Sabe-se que há departamentos para coleta humana, contra-inteligência, operações especiais e ações cibernéticas. O Mossad valoriza pequenos grupos, agentes clandestinos com identidades falsas, honey traps, ou seja, armadilhas de sedução, e parcerias internacionais. Operações típicas combinam infiltração humana, cobertura diplomática e extração rápida, sempre com alto risco político. Operações famosas. Uma das operações que lançou a reputação do Mossad foi a captura de Adolf Eichmann em Buenos Aires em 1960. Eichmann foi um dos principais organizadores logísticos do Holocausto e responsável pela deportação de milhões de judeus para os campos de extermínio durante a Segunda Guerra Mundial,
a chamada solução final. Ele foi identificado, seguido e sequestrado por uma equipe do Mossad que o levou a julgamento em Israel, procedimento que envolveu alto risco legal e diplomático, mas resultou em um julgamento histórico. Seu julgamento ocorreu em Jerusalém de abril a dezembro de 1961 e teve grande repercussão mundial. Eichmann foi acusado de 15 crimes, incluindo crimes contra o povo judeu, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Durante o processo, Eichmann defendeu-se, alegando que estava apenas seguindo ordens, uma tese que o tribunal rejeitou. Essa operação mostrou a capacidade de atuação clandestina do Mossad em território estrangeiro, nesse caso, na Argentina. Há também outras operações famosas, como, por exemplo, a Operação Cólera de Deus ou Operação Baioneta, que foram retaliações ao que aconteceu lá em Munique. Após o massacre de Munique, o Mossad lançou uma campanha clandestina para localizar e eliminar os responsáveis, frequentemente chamada de Cólera de Deus ou Operação Baioneta. Entre sucessos e erros, a operação marcou uma mudança. Operações de retaliação dirigidas a células terroristas em vários países. A série trouxe vitórias táticas, mas também muita controvérsia internacional. No entanto, nem tudo foi perfeito. No ano de 1973, na Noruega, agentes do Mossad mataram por engano um homem inocente, acreditando ser um alvo. Vários agentes foram presos e o episódio manchou a imagem do Mossad, mostrando que a inteligência também falha e que isso pode ter consequências fatais e diplomáticas. Nas últimas décadas, o foco público do Mossad tem sido ações para conter programas nucleares e ameaças regionais. Entre as ações mais divulgadas estão campanhas atribuídas ao Mossad contra cientistas nucleares iranianos, que se deu nos anos de 2000 a 2010 e também no ano de 2018, uma operação em que agentes teriam infiltrado e removido arquivos secretos do programa nuclear iraniano, trazendo documentos que reforçaram alegações sobre esforços do Irã em desenvolver capacidades nucleares. Essas operações aumentaram tensões, geraram contramedidas iranianas e muita cobertura jornalística. O Mossad opera numa zona cinzenta. Ações no exterior frequentemente violam soberanias e leis locais, por isso são seguidas de condenações diplomáticas quando expostas. Ao mesmo tempo, para muitos em Israel, o Mossad é visto como um instrumento vital de sobrevivência nacional. O debate entre segurança nacional e direitos internacionais acompanha cada operação. Então, meus amigos, o Mossad é muito mais do que uma simples agência de espionagem. Ele nasceu de uma ideia: a sobrevivência de Israel a qualquer custo, e por trás das operações secretas há homens e mulheres que vivem nas sombras, agentes que abandonam suas identidades, famílias e até mesmo o próprio nome, tudo em nome de uma causa. Cada missão é um jogo mortal de inteligência e nervos. Se der certo, o mundo talvez nunca saiba. Se der errado, uma crise internacional explode. O Mossad caminha sempre sobre uma linha fina entre a proteção e a violação, entre o herói e o vilão. Amado por uns, temido por outros, ele representa o lado mais frio e calculista da guerra invisível que acontece todos os dias, longe das câmeras, longe das manchetes. No fim, o Mossad é o espelho de um mundo em que a verdade é segredo e o silêncio é a arma mais poderosa de todas.